Olá, galerinha! Bem-vindo ao Corte Show, o seu canal de corte mais querido do YouTube. Deixa seu like e se inscreva aí para nos ajudar. Então vamos lá, gente? Roda a vinheta! Você, como um juiz, eu quero que você analise a minha mulher. Tá. Entendeu? Eu gostaria que o Ale faça uma pergunta. Ela já acabou de fazer duas caras, surpresa e medo. Fala, o que ela fez? Ela fez assim, primeiro ela fez assim, ó. Depois ela fez assim, ó. Surpresa e medo. Eu quero que o Ale faça uma pergunta para não ter nenhum tipo de, como chama? Alucinação. Alucinação. O Ale vai já tô perguntar. aprendendo. Vamos lá. E ela vai responder. Cuidado, Ale. A glote fechou. A glote já fechou, ela engoliu a seco, entendeu? Já se afastou, você viu que já foi pra trás. Isso que é medo? Pô, isso aí é desconforto. Desconforto. É desconforto porque não sabe o que vai vir. Por que está entendeu? desconfortável, hein? Mas pode ser só o nervosismo. Tá bom. Então vamos lá, Ale. Tá nas suas mãos. Cuidado com o que você vai perguntar. Não, mas eu tenho certeza? Posso perguntar? Eu tenho certeza. Não, ó, a Mari vai ficar brava comigo, hein? Ó, foi o Vilela que combinou essa pergunta, hein? Não é culpa minha. Tá bom, então vamos lá. Ô, Mari, você já sentiu atração por algum colega seu de trabalho? Modelos gostosos e lindos? Não. Ele não acredita. Ai. Mas espera. Lembrou de um, viu? Ah! Ela acabou de lembrar de um. Parou Agora a live. vai. Vamos parar a live e vamos discutir. Você não lembrou de uma pessoa? Mas enquanto a gente tava junto? É? Ah, não. Enquanto a gente tava junto, não. Mas você viu como os olhos indicam, cara? Caramba. Com a pressão sanguínea, entendeu? Pupila, piscar, tudo indica, cara. Mas eu não sabia nem desse antes de mim. Nem desse antes. Mas antes, Olha lá. não interessa, entendeu? Não precisa nem falar também. Gente, o que... Olha como é. Agora faz uma pra ele. você Faz uma agora. pra ele. Vamos Mas lá. bem cabeluda, meu. Ah, meu Ó, ela já fez uma de nojo. Deve ser algo que ela sente um asco violento que ela vai fazer. Cuidado Olha lá. com nomes aí, Ó, hein? é. Não vou falar nomes. Você, Vilela, já sentiu atração por alguém do seu meio de trabalho? Ai, caramba. Ai, Ó, toque. tá nervoso, não tá? Não, tô lembrando. Ele tá lembrando, ele tá puxando aqui, ó. É engraçado que ele tá puxando alguma coisa acho que auditiva não, até. Acho que não. Que Ó. eu lembre, não. É meio de trabalho, você tá falando comédia, né? Isso. Não, comédia não. Não, não precisa ser comédia. Ué, mas meio de Todo trabalho. ué. Do Já trabalho fez sim, várias no coisas, passado sim, mas comédia mesmo é porque as minas são meio zoadas, né? É por causa disso. Enquanto a gente... Ih, Olha. Analise, Ricardo, Ó, analise, deu uma analise. ruborizada, você pode ver que o nariz, por isso que o nariz do Pinóquio... Não, eu fiquei quente. Ficou, eu tô Fiquei vendo? quente. Olha aqui, ó. Eu tô sentindo o Por que calor. Você sabe qual a literação do nariz, assim, essa Essa metáfora. metáfora? Por quê? Do nariz do Pinóquio. Porque quando você vai mentir, muitas vezes o nariz ruboriza. E quando ruboriza, e você, assim, isso daqui você também. sente... Também? E você sente coceira. É. Porque parece que ele tá crescendo, entendeu? É por causa disso. É uma que eu metáfora, é. E o nariz da minha mulher é muito grande. E você... Agora você tá mudando, a ruborização já tá saindo. É. Você já tá mais calmo. Tô A totalmente. temperatura, tá vendo? E dá pra perceber, Quem cara. saiu daquele assunto. É. lá. você, meu amor, gosta quando minha mãe vem pra cá passar, calma, um mês. Eu adoro. Acho que a coisa mais legal do mundo é quando ela vem. Pronto, você mesmo já sabe o que você fez, né? O que eu fiz? Foi na vocalização. Você mudou o seu padrão. Seu padrão Isso é bom ou é ruim? é ruim. Por quê? Porque você deixou mais grosso, você mudou o seu padrão natural. Que é assim, o Vilela fala assim. É. Eu adoro quando ela vem aqui. Por que eu mudei? Ah, Para porque- disfarçar alguma coisa? Não, porque não tá congruente. Ah, é? É, a gente muda às vezes a vocalização. Por isso que eu falo, às vezes não tá nas expressões. Tá na vocalização, Por que quando a gente vai falar de outra pessoa, a gente sempre faz uma voz ridícula, sabe? Aí minha mãe veio e falou assim, ai, filho, você vai sair assim. Por que a gente... Falam que eu imito a voz do Mickey quando eu falo. Mas é desdém? O que Eu é? não sei, acho que é besta, gente besta. Entendeu? Muito obrigado, viu, Mari? Imagina, gente. Salva de palmas. Palmas para a Mari! Cuidado com os fios aí na hora de sair. E depois a gente vai conversar sobre esse modelo aí. Aí a gente volta para aquela coisa do sofrimento e da mentira, certo? É. Quando você tem alguma mentira, casais, amigos, o melhor é, você percebe que tem uma mentira.
é abordar a coisa de frente. Você fala assim... Eu percebo que tem alguma coisa estranha. Tá, entendi. Você fala pra ajudar, de repente? Pra ajudar o relacionamento, não só de casal, mas de amigos também. Isso é em tudo. Eu Você falo... tá sabendo que seu amigo, muito seu amigo tá mentindo. O que você faz? Então, vamos lá. Isso em tudo, né? É lógico que tem hierarquias. Às vezes você sabe que o seu patrão tá mentindo e tudo mais. Você fica na... Às vezes seu líder religioso, às vezes é alguém que você admira muito. Mas, via de regra, se a pessoa estiver mentindo, o bom é você falar assim, olha, eu estou desconfortável com essa situação ou com o que você me disse. Vamos destrinchar isso aí? Então, só um minutinho. Ela tá aí ainda ou não? Não. Ela foi embora, senão eu ia falar que estou desconfortável. Então, a gente falou sobre muita coisa. Ainda voltando com esses casos, qual outro caso escabroso aí que você meio que descobriu ou teve uma posição... Olha, teve um que foi muito engraçado, que vários analistas... Fica à vontade mídia, aí, tá? Não, beleza. Vários analistas e a mídia disseram que era um sequestro. Tá. Era um sequestro. Era o caso Tainá. Então, era assim, a garota chamava Tainá, ela muito novinha, acho que tinha 18 anos, e uma filhinha. O marido era o Raul, né? Era o Raul. O marido, o Raul também, 19 anos. E o Fernando, que eu acho que tinha, sei lá, 25. Era o cara que era um pouquinho mais velho. E aí, esse Fernando era chefe do... Então, vamos lá. Fernando, chefe do Raul. Mandou o Raul trabalhar, acho que 400, 600 quilômetros da onde a esposa morava. Novinha, menina. Aí esse cara cata a garota e some. Esse cara volta e fala... Minha esposa foi sequestrada. E os caras começam a entrar em contato. Não, amigão, ela tá comigo e tal. Não, foi sequestrado. Aí foi pro bate, né? Aí o bate, foi sequestrada. Aí a polícia, foi sequestrada. E os analistas foram sequestrada, chame a polícia. Porque ela está com medo, ela está apavorada. Olha, ela está sendo coagida. Eu olhei aquilo pela linguagem silenciosa e falei assim, essa mina tá curtindo a doidada, esse cara é um baita de um manipulador, sedutor, e daqui a pouco ele volta. Você falou isso em vídeo ou você No pensou vídeo, isso? tá lá. Tá lá? Tá lá na minha análise. Você não tem medo de falar essas coisas? Cara, eu vou falar o que eu vejo. Ah, tá. Se eu tô falando o que eu vejo, se eu acredito na minha técnica, por que eu vou mentir? Por que eu não vou dar minha opinião? Se eu acredito na minha técnica, eu vou dar minha opinião. Entendi. Ué, a minha técnica demonstra se eu tô vendo congruência ou não. E aí eu me posiciono, falo, estou vendo congruência, não estou vendo congruência. Acredito nessa declaração, não acredito nessa declaração. Eu posso te dar um furo de reportagem que vai sair amanhã. Opa! Calma. Para. Mas olha que interessante, caso Tainá, o cara volta e todo mundo dizendo, não, é um perigo, tá, não sei o quê. Eu falei, cara, o cara é um grande sedutor. Não tem sequestro, não tem cárcere privado, não tem nada disso. Eu vi nas fisionomias da menina, eu vi nas fisionomias do cara. Olha o que aconteceu, parece coisa de filme. O cara, que era o suposto sequestrador, volta, desmancha da menina e vira sócio do cara que era o marido dela. Nossa. E abrem uma banda de forró. Que doideira, velho. Ou seja, o cara conseguiu convencer o cara que, olha, eu peguei tua mulher, devolvi, agora vamos trabalhar junto. Esse cara é um gênio. E mostrou. E quando eles vieram, a polícia mesmo, quando vier, e a menina veio, falou assim, olha, é um casal jovem, vamos deixar eles em paz, porque todo mundo erra e tal. Então estava muito claro, ou melhor, para mim estava muito claro, usando as técnicas adequadas. Então, vira e mexe, acontece um caso assim. Que nem agora, né? O que está em alta agora. Não, vamos falar disso aí. Do Molejo e do Anderson do Molejo. Ah, é verdade. E do MC... Como é que chama o MC? Acho que é Mylon, né? Alguma coisa assim. Eu troco o nome direto, cara. O do Molejo... Eu erro o nome que você não tem ideia. Ah, eu também. Você viu que eu errei o seu ali fora, né? É verdade. Eu tenho Minha mulher que não aceita muito isso quando eu erro o nome dela, mas tudo bem. Cara, é impressionante. Aí o que acontece? Caso do Molejo. por exemplo. Quem está mentindo? Como é que foi essa história? Se você pega a narrativa, se você pega as expressões, não tem tanta coisa assim. Você tem um medo, você tem um desconforto, você tem um susto. Mas explica para quem não está sabendo o que é o caso do Molejo. O Molejo foi o seguinte, é boa, né? Mostrar as circunstâncias. Molejo, né? Anderson do Molejo, aquele do Andrezão! Né? Me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Me diga onde você vai. Todo mundo dançou esse negócio dos anos 90. Exatamente. Né, cara? Saiu com esse garoto e aí ele saiu com ele e tal, não sei o quê, transaram e beleza, cada um foi para sua casa e acabou.
E aí esse cara vem pra mídia e diz assim, olha, ele me estuprou. Não foi consensual, ele me estuprou, ele me enganou, me levou pro motel sem eu saber, tal. E o cara falou, não. E assumiu, falou, olha, realmente eu fui, né? E foi consensual. Quando eu li a situação ali, muita gente, aí o lance da alucinação, eu acredito nesse, aí eu acredito naquele. Acreditar é uma experiência metafísica. Você crê. Né? Os dois mentem. Ah, é? E os dois falam a verdade. Mas, Ricardo, como é que é isso? No início as pessoas não entendiam muito bem isso. Porque as pessoas acreditavam que quando um mentia, tinha que ser 100% mentira. Sabe filme? Sei. Spy? Lembra do Spy Claro, do Mad? claro. Você lia Mad, cara? Lia pra caramba, me Caraca, influenciou muito. Muito, não influenciou, Pra cara. caramba, cara. Mad era muito legal, né? Ficava esperando Asterix, na banca. você lia Asterix? Tudo. Cara, eu era um rato de banca. Cara, meu, eu lia muito Mad, cara. E aí, as pessoas acreditam que existe esse spy, né? Um que é todo ruim e outro que é todo bom. Não existe isso. Na vida real, você é bom, é ruim, é mais ou menos. Você é ético, às vezes você não é. E é assim que acontece a vida. Quando você erra porque você errou. Não tem uma pessoa 100% certa e uma 100% errada. Então, o que eu percebi ali? Primeiro que os dois estão extremamente com uma narrativa dissoante de uma realidade. E Construída? Cada um... Ela foi pensada... Foi. E cada um no seu estilo. Um, num estilo muito linear, sem lembrar, que é o Melody. É Melody, não? Como é? Pesquisa o nome. Melody é a menina. MC... Como? Mylon. Eu troco os nomes, de verdade. As pessoas não acreditam que eu troco não é o nome. Melody. Tá? Mylon. Então ele está assim, porque ele fez isso, ele fez aquilo, e babá. Então, normalmente, quando você está olhando e não tira os olhos, e muitas vezes tem um mito, né? Que o mentiroso, ele não consegue encarar. Não, é o contrário. Normalmente o mentiroso, ele fica... Porque ele precisa dos 4 Qs, cara. Sabe o que é os 4 Qs? Não. O que de fato aconteceu? O que eu vou contar? O que meu corpo está dizendo e o que as pessoas estão achando. Mentir dá muito trabalho, cara. Claro que dá. Mentir dá muito trabalho. É um esforço absurdo, né? Eu já menti. Então, ele ficou aqui. Não, foi assim. E nas partes que foi, porque ele pegou no meu cabelo, ele foi violento, ele me deu uns tapinha. Não, você falou, deu uns tapa, porque ele pegou meu braço, e eu falei, isso mudou. aconteceu. Eu falei, isso aconteceu. Agora, quando era, eu não pedi para parar, porque não sei o quê, e bababá, papai, filhinho, papai, só aqui. Eu falei, opa... E no caso dele, a mesma coisa. Quando ele ia falar do sexo em si, ele falava assim, não, eu transei com ele. Mas como foi? Ele desviava, ia para assunto satélite, se afastava, e ele falava, foi consensual. Aí o Cabrinho dizia, mas tudo foi consensual? Ele, não, tudo foi consensual. Então, o que eu percebi na conclusão ali? Posso fazer uma análise minha e depois você faz a sua? Tá, mas antes disso, você vai falar a sua. Eu quero você vai falar antes. Eu quero baseado no que eu aprendi já de você, eu já quero analisar aí. Aí de novo, o MC, pronto. Aí o MC diz assim... MC? Mylon. O MC Mylon diz assim, ele prometeu pra mim um hit e o meu lançamento. Ai, caralho. Esse aqui disse, ele vivia atrás de mim, pra eu lançar ele. Você fez igualzinho, Aqui é o Cassiá. Eu no Pelezão. Aí ele pega. E aí, depois desse quiprocó, o cara, no outro dia, já tá sambando com a irmã dele, lá com a irmã do Anderson. Sei. E 56 dias depois, ele entra com um pedido de estupro. Tá. Pra mim tá muito claro. Então, vou falar a minha análise. Tá. O Molejo, que é o... Como chama o cara do Molejo? É o Anderson. Anderson? O Anderson, ele supostamente fala a verdade quando comeu a pessoa lá, ele jantou a pessoa, ele teve relações, ele deu um jumbers, né? Boa, gostou do jumbers? Vamos usar a verdade. Ele fala a verdade quando teve o jumbers. Quando foi consensual. Aliás, que eles transaram. E ele mente quando fala que tudo foi consensual, porque ele deve ter tentado alguma coisa, a pessoa falou não, achou que era joguinho e foi pra cima, mesmo sabendo que a pessoa talvez não quisesse muito. No caso do MC lá, como chama? MC? Mylon. Não foi estupro e ele sabe que não foi, essa é a minha análise. Mas ele ficou desconfortável com algumas coisas que foram feitas lá e esperava alguma coisa em troca que não aconteceu. É isso aí. Porra! Não cumpriu o combinado. Esse combinado, E exatamente. outra, o que parece ali é o seguinte, esse aqui,
o Anderson, provavelmente ele fez um sexo selvagem. É. Tava na cara, não sei o quê, vou te amarrar, xingou, porque ele falou que o cara Foi xingou. varrendo, foi varrendo. Foi varrendo, jogou pra cima, pra baixo, canguru perneta, pirocóptero. Me diga onde você vou, que eu vou batendo. Tal. Tipo, como é o Christian Grey? Tipo Christian Grey. Uma coisa mais assim. Ele veio, aí o outro achou que ele ia ser mais a noviça rebelde, entendeu? É. Eu sou noviça rebelde. Outro, noviça rebelde, Andrezão. E aí aconteceu esse quiprocó todo. Mas, cara, você vendo a análise, você consegue entender. Então, eu transformo o complexo em simples. Você vê que só eu explicando você já comecei a ter o panorama. Isso que eu gosto. Né? Para que usar a complicação? Não, cara, eu que tenho que estudar, eu que tenho que ver, eu que tenho que quebrar a cabeça, mas transformar isso em simples. Eu gosto disso, entendeu? E testar. Eu gosto de testar muitas coisas. Eu testo muitas coisas nos meus clientes. E quando eu estou falando isso, ele fez isso com a boca, ó. Isso é o quê? É desconforto, incapacidade de compreensão, vergonha. Não é nada disso. Ele tá desconfortável. Ele tá desconfortável. Que esse aqui, eu comi a pizza aqui maravilhosa dos seus 9 aqui, eu tava só lambendo os beiços. Ah, tá. Foi Pode ter isso. essa explicação? Não, isso é muito legal. Como é que chama o nosso diretor? É o Alê. Ale. O Ale falou uma coisa muito legal. Expressões não é um livro de tipo, isso significa isso. Ah, tá. O que ele falou tem muito sentido. Toma. Mas a pessoa, então, por exemplo, Toma! às vezes o cara fala assim, eu fui tomar um suco de abacaxi. Aí o cara fala bah e trava aqui e fala assim, é medo. Porque, olha, não é que ele falou bah. Por quê? Aí ficou assim, não, porque o pessoal faz isso. Mexeu no nariz. É mentira. Não, de repente tô com uma rinite louca, desgraçada aqui, tô coçando. Entendi. Entendeu? Então não é Não é uma... necessariamente manual. aquilo que você... Não é um manual. Não é um manual. Você pode usar uma expressão para marcar texto. Então, pronto, o que você acabou de fazer. Isso Você aqui? fez uma expressão de raiva. Você fez assim, ó. o que é isso? É um marca-texto. Tipo, conte-me mais sobre isso. Ah, tá. Então a gente usa mecanicamente, de uma maneira genuína, as expressões para exemplificar, para transformar, para amplificar aquilo que a gente quer dizer. Entendi. Então não é uma ligação direta sempre. Isso é muito importante. Pergunta se ele tem uma lembrança boa da época que ele era o mentalista. Como assim? Tem um seriado chamado Mentalista. Vamos não lá, tem? o então, Branquinho. pois é. O Branquinho, como eu disse, ele é um dos grandes palestrantes e treinadores de venda. Não, mas só uma coisa que você Leandro tá Branquinho. comendo ainda, fica tranquilo. Deixa ele comer com calma. Tem mais outras perguntas que aí a gente Vamos já lá. encavala umas duas. Deixa ele comer com calma aí. Essa daí da época do Mentalista e qual outra? Teve uma outra aqui, ó, do Kroll. Ele mandou aqui. Muito obrigado, Ricardo, pelo seu comprometimento com a saúde mental e divulgação de conhecimento com qualidade. Ela fala aqui, queria muito poder conversar contigo algum dia. Seus vídeos me ajudaram muito. Muito obrigado e abraços. Então, realmente, seus vídeos ajudam. Tem uma galera que tá falando isso aqui no... Eu recebo... Cara, é assim, é impressionante. Ajudam as pessoas a se entender? Se entenderem. Ou ajudam as pessoas... É uma coisa que aconteceu sem eu esperar. Não é esse o foco. E as pessoas, por conta das análises, começaram a se entender mais. Por exemplo, quando eu falei de vídeo de pedofilia, muitas pessoas começaram a tem o caso do identificar... PC também, que a gente pode falar também. E aí, quando eu analisei o caso do PC, em seguida eu expliquei culturalmente o que era o estupro legalmente Tá. e o que era o estupro no transtorno de parafilia. O que é parafilia? Parafilia é justamente... Aí é que tá. Se você for entrar nisso aí, de novo, a gente vai entrar nos 3... Não dá para você falar de parafilia sem falar em cultura e o que é legal ou não, o que é crime ou não. Então vamos lá. Parafilia é você gostar de ter prazer por coisas que não são comumente àquela realidade naquele momento. Como assim, Ricardo? Porque em outros momentos da história, aquilo era considerado normal. Então, por exemplo, se relacionar com crianças abaixo de 13 anos, e você sendo uma diferença de 5 anos ou mais. Hoje, é pedofilia. A pedofilia é uma parafilia. Sexo com animais, escatologia, transar com cadáver, sexo grupal, tudo isso é parafilia. De acordo com o que a sociedade diz que não é normal. Mas você vê na história, até no Brasil mesmo, se você
Até hoje dizem que existem, mas há pouco tempo você tinha homens feitos casando com meninas de 12 anos. Na Índia, até hoje isso é normal. Até hoje? Até hoje. Você é prometido e às vezes, cara, você vê ali meninas, coitadas, que inclusive são defloradas e às vezes morrem no primeiro ato sexual. Então vamos lá. É aceitável? Eu não estou dizendo que é aceitável, estou dizendo que culturalmente alguns lugares e épocas aceitavam. Então, o que é a parafilia? Você tem que colocar a parafilia dentro de um contexto sócio... como é que se fala Histórico. ali? Não, é sócio-histórico ou sócio-cultural. Sociocultural. Entendeu? Se aprova ou não. Agora, as leis existem para determinar o que é uma normalidade e o que não é. Então, por exemplo, você pode achar que fazer sexo em público é normal, mas é uma parafilia. O Estado não vai deixar você fazer sexo em público. Entendi. Sacou? Entendi. Então, quando eu expliquei... Antigamente, um rei podia transar com a irmã por causa do reinados, a linhagem. Não, você cata os reis, se você pegar os reis na Idade Média, as rainhas tinham 9, 10, 11 anos. É verdade, cara, que entendeu? absurdo, cara. Então, há muito pouco tempo, você tinha casamentos com meninas de 11 anos. E não era considerado pedofilia, não era considerado nada disso. Então, não estamos dizendo que hoje não seja, hein? Exatamente, por isso que é sociocultural. Inclusive é crime. É crime. É crime. Então claro passa-se da parafilia. Não vai usar esse negócio antigamente podia. A parafilia são todas as situações que você vai sentir prazer que não é comum. Por exemplo, tem gente que sente prazer transando com frutas. Ah, para? Como assim? Fruta, transar com a melancia. Mulher melancia. Pega a melancia e transa com a melancia, com coisas que você consegue enfiar o bilau. Entendeu? Cata a coisa, enfia em você. Agora, olha que interessante. Então, todos os vídeos eu faço a conclusão do vídeo, que é o posicionamento do vídeo, e depois eu falo o que são as conclusões de vida. O que eu posso levar nisso para a minha vida? Então, mesmo analisando, por exemplo, um meme de mochila, que um menininho estava com a mochila nas costas dele, e ele entrando em desespero, cadê minha mochila? Cadê minha mochila? E o irmão ou o tio falando assim, cara, você perdeu o seu celular, cara. Onde está seu celular? Meu, você é irresponsável. E ele com a mochila atrás dele. Meu Deus, cadê a mochila? E quando ele fala assim, o que tem atrás de você? O menino fala assim, aí e depois relaxa. E aí eu fiz um parâmetro dizendo quantas coisas, cara, tá em você, quanta potencialidade e você não vê. Então, esse caso do PC foi um que eu expliquei o que era a pedofilia. Então, quando eu analisei o Biden, eu expliquei alguns aspectos pedófilos que poucas pessoas conheciam. É que a gente tá falando que é o tal do snuff. Mas a gente tá falando dos que é casos. cheiro. Entendeu? Então, por exemplo... Mas explica o que aconteceu, porque a gente tá pegando... O Biden, pegaram vários trechos de vídeo onde ele tá meio que... Meio não, você percebe que ele tá palpando um peitinho. A Cris falou disso aqui, lembra? Cris Paiva. Que ele chega com o rosto muito próximo. E tem alguns estilos de pedófilo que ele gosta muito de cheiro, são chamados snuffs. Então, ele gosta de cheiro, cheirar uma calcinha e colocar o cheiro dele nas crianças também. Caramba. Então, ele dá uma coçada ali, né, no sebo, manja, Nossa. E vai ali no nariz da criança, na boca da criança. E você vê o Biden fazer isso muito. Então, muitas pessoas agradeceram. Outro que muitas mulheres, mas é assim, eu recebo muitos depoimentos de Ricardo, você tirou um peso da minha vida. Antes de Ricardo, passar por... Peraí, do Biden, vamos no Biden. Tá. Calma, é um negócio, é uma informação muito... É. O quanto disso foi divulgado pra mídia ou é uma coisa só sua? Isso é uma coisa que só outras fiz, pessoas cara. levantaram, mas lá fora não levantaram? Lá fora, muita gente pediu para que o meu vídeo fosse traduzido para inglês e que era uma utilidade pública. Entendeu? Muitos vídeos as pessoas falam, Ricardo, isso é uma utilidade pública. Pena que você... o YouTube não gosta muito de mim. Essa que é a verdade. Tipo assim... Por quê? Ele não São distribui? assuntos polêmicos, cara. Não distribui. São assuntos polêmicos. E aí as pessoas ficam com aquele... Mas qual foi a repercussão na época... Você fez isso na época da eleição, próxima eleição. Qual foi a repercussão? A repercussão... Eu não falei de eleição, eu não falei de posicionamento político, eu simplesmente falei do posicionamento comportamental, psicomportamental. Esse cara é muito provável que ele seja um pedófilo. Pelo posicionamento dele, corporal e psicocomportamental. Que poucas pessoas sabem desse lance do cheiro, cara. E isso existe. Mas você foi ver o contexto das imagens, dos Sim, vídeos, tudo. Exatamente. Entendeu? E muita gente de lá começou a compartilhar lá. Inclusive saiu em alguma comunidade brasileira lá. Espalharam o meu vídeo. Muita gente falou assim, cara, recebi seu vídeo aqui em Boston, recebi seu vídeo aqui em Massachusetts, recebi seu vídeo aqui em Nova York. Foi muito legal isso aí. Né? Então, o nosso trabalho está sendo reconhecido
por muitas pessoas importantes no mundo. Então não é um trabalho só de youtuber que quer alguma coisa, uma placa. Eu fico muito feliz que está ajudando muita gente no mundo, cara. Por exemplo, quando eu analisei a Na Lua e depois agora a Anitta, eu expliquei o quanto de mulheres são estupradas. Pouca gente sabe disso. O estupro de criança, ele normalmente não é violento. As pessoas acreditam que o estupro da criança é aquele que a pessoa pega, te peguei. Não, é por sedução. É alguém da família, alguém próximo, é o tio de chocolate. E essa criança, como ela não sabe o que está fazendo, na realidade, lógico que ela... E ela começa, às vezes, a despertar sexualmente com o estuprador. E ela sente tesão. E ela vai atrás do estuprador. Porque ela não sabe, cara, ela tem 8 anos, 9 anos. Aí quando ela percebe, normalmente o estuprador fala assim, você estava comigo dos 8 aos 12, agora você não quer mais? Você vai continuar, senão eu vou te entregar. E muitas dessas mulheres sentem culpas durante a vida inteira, porque ela sabe que procurou o estuprador, porque ela sabe que deixou a coisa acontecer, mas ela não tinha cabeça para isso. Ela não é culpada. Ela não é culpada. Culpada é o marmanjo que tinha a capacidade... O controle. Lógico, psíquico, de saber que está fazendo mal. E muitas depois acabam sendo reprimidas sexualmente. Teve uma que falou assim, cara, eu botei meu vídeo pro meu marido ver, porque até hoje ele me culpava. Então foi uma libertação de centenas de milhares de mulheres dizendo para mim, Ricardo, eu tirei um peso de 30 anos das costas. Cara, isso vale mais do que qualquer coisa para mim. Claro. Você entendeu? Então foi muito legal. Então cada vídeo vem uma novidade. Que nem o Narcisista que eu fiz agora, o relacionamento ali entre a Carol e o Bill. Cara, é muito difícil você captar aquilo. Sabe aquela coisa tipo assim, vamos captar o Guará, bandeira no meio. E aí fica a coruja de Madagascar, que é difícil, você sabe que ela existe, mas... Então a gente conseguiu captar em câmeras um relacionamento, um debate, uma DR de uma Narcisa conseguindo mudar completamente uma estrutura de história e o cara saiu se sentindo culpado. E muitas pessoas disseram, Ricardo, eu acho que eu estou vivendo um relacionamento narcisista. Ou, eu tenho certeza. Agora, olha que legal. Quando eu fiz da Anitta e de um relacionamento abusivo, que eu mostrei, como muitas que eu analisei que não eram. E não eram. E muitas, inclusive, depois vieram em off falar, Ricardo, que legal que você fez essa análise. Porque eu estava enganada. Não era isso. Primeiro, relacionamento abusivo é na psique. Homens ou mulheres podem ter um relacionamento abusivo, ser o abusador. Abusador não é o canalha. Então tem muita gente que fala assim, eu estou num relacionamento abusivo, que meu marido me bate. Cara, ele é um canalha, ele é criminoso. Eu estou num relacionamento abusivo porque meu marido bebe, não liga pra mim. É um canalha. Ele é mulherengo, ele é jogador. É um canalha. Isso não é um relacionamento abusivo, isso é um canalha. Pra psique, relacionamento abusivo é aquele que o cara faz mal, mas ele ainda consegue dominar essa pessoa e essa pessoa não consegue sair daquele relacionamento e ainda continua defendendo o agressor. Culpada, às vezes. E se sente culpada. Porque ele joga com as palavras, ele faz a pessoa sentir um lixo. Ele faz a pessoa sentir mal. Ninguém vai te querer. Olha o corpo que você tem. Só que... Eu tô num relacionamento abusivo com o meu diretor. Ele fala que eu tenho o corpo do Richard Rasmussen. Toda vez que eu tiro a camisa aqui, vou trocar de roupa, ele fala, nossa, Vilela, você tá com um físico... Pode repetir? Você tem um físico de Richard Rasmussen. Isso me deixa mal. Eu já não troco, me troco na frente dele. Depois ele fala assim, mas você é bom, hein? Nossa, você é legal. Esse é o famoso morde e assopra. Mas o relacionamento abusivo é isso. E você não consegue... E tem um detalhe que eu contei no vídeo que poucas pessoas falam. Normalmente o abusador, ele tem um sexo muito bom. Aí eu já não sei. Aí, não, para. Essa parte eu não sei. Sabia disso? O abusador normal. E ele faz. Ele usa isso Ele usa isso. Porque a pessoa fica naquela carência. E ela. Porque, cara, por que você viveria num relacionamento abusivo se não tivesse nada de bom? Sempre e normalmente é o sexo. Mas não tem o lance da síndrome de Estocolmo, da pessoa ficar apaixonado, se sentir protegida por a pessoa que tá te sequestrando? Tá, e por que que você se apaixona? Porque o cara é bonzinho. Porque ele te dá a comida, por exemplo. Ele te dá menos choque do que o outro. Entendi. Mas ele te dá choque. Mas e a dependência financeira? É uma delas também, também. Né? Também, que é tipo assim, a pessoa fala, cara, ele me judia, ele me xinga, ele me humilha, ele me põe pra baixo, mas ele paga a minha passagem pra Paris.
Compra minhas bolsas. Compra minhas bolsas, exatamente. Sapato. Ou até uma situação, vamos pegar uma situação, Zona Leste somos nós, eu falo Zona Leste porque eu moro na Zona Leste. Essa pessoa, ela não tem condições de sair daquele relacionamento. Só pelo fato dele pagar o aluguel, só o fato dele colocar comida para os filhos dessa mulher, ela às vezes se sente na obrigação de... Pelos filhos ficar. De aguentar um relacionamento onde ela destrói a psique. Relacionamento abusivo destrói a psique, meu amigo. Não é só violência, não é que é pouco, mas é muito mais do que um relacionamento com um canalha. Ele destrói, você se acha um lixo, você se acha uma bosta, você não se acha nada. E isso pode ser tanto homens como mulheres. Claro. Você entendeu? E isso acontece nas análises. Isso que é legal pra caramba. Entendeu? Então, mas a gente deixou o caso do PC para falar. A gente falou do Biden e o caso do PC. Explica para as pessoas o que aconteceu, o que se sabe e o que você analisou. Então, e aí é o seguinte, a internet, a gente tem que tomar um cuidado com o que vai falar, porque às vezes a pessoa, você fala um A, ela entende A, B, C, D, E, F, G, H. Ali aconteceu, estava muito óbvio, não precisava de mim, até porque aquilo foi... áudios e mensagens, né? Agora, pensa assim, do jeito que ele falava, ele trazia naquela narrativa, e como mais uma vez, o protocolo Ventura não é só microexpressão, não é só a linguagem corporal, ela entra com outros aspectos. Aquela narrativa era de uma pessoa pedindo ajuda. Dele? Porque ele dizia de qual narrativa? Quando ele fala com um amigo, ele fala assim, cara... O que vazou foi uma conversa dele com um amigo. Com um amigo, e ele falando assim, cara, eu tô fazendo sexo virtual aqui com uma mulher, ela me mostrou a filha dela e eu senti tesão. Fiquei e eu gostei. Caramba. E eu fiquei pensando nisso. Cara, que é isso? E eu pedi mais. E ela mandou. E agora eu tô mandando para você. Talvez não de forma consciente, mas talvez até de forma inconsciente. Porque a pessoa, quando ela está com um sofrimento, e a pessoa tem às vezes um transtorno, ou ela embarcou naquilo, a psique, ela joga, ela assombra, projeta. Você entendeu? Aquilo chega num ponto que eu não consigo mais segurar para mim, e explode. E é onde eu quero ser salvo. E muitas vezes eu jogo para alguém ou para o mundo. Quer ver um caso muito parecido? Mas veja bem, isso não exime da culpa dele, isso não exime do que ele tem que fazer tratamento, isso não exime, porque isso tudo é crime, como a gente falou. A psique é uma coisa, lembra que eu falei? Vamos pensar na patologia, vamos pensar na parte legal criminal, e na sociocultural. Aqui nós estamos falando na criminal. O que ele fez é crime. Compartilhar foto. Não precisa nem compartilhar. Você olhar fotos de crianças em situações sensuais ou eróticas, já é crime. A mãe tá cometendo crime. Também, você não precisa nem armazenar. Só por você navegar já é crime. Armazenar é crime. Compartilhar é crime. Por quê? Porque parte do pressuposto que aquelas fotos foram feitas com um indivíduo real. Uma criança real. Então você está fomentando aquele mundo pervertido. Aquela parafilia, aquela loucura toda. Mas por isso tem que fazer uma análise da psicologia, da psicanálise e do mundo legal. Ele está errado? Está errado. Mas ali eu percebi que existe um cara pedindo ajuda. Tanto é que eu vejo os vídeos dele hoje, é um cara pedindo ajuda. É um cara que está destruído psiquicamente. Ele está destruído. Você olha para ele está destruído. Ele é um cara que foi abandonado, moído, cuspido e está tentando ali viver algo que ele não vai viver nunca mais. Caramba. Fico muito preocupado de que não tenham, ou pelo menos não foi divulgado, que identificaram essa mãe para cuidar dessa criança. Porque a primeira coisa que tem que fazer é cadê essa criança que está sendo violentada pela mãe que distribui as fotos exposta. Exposta. Mesmo que não há uma violência física, mas a gente não sabe, né? Ou psíquica. Vamos supor que ela tire a foto da filha tomando banho. Mas não pode. É um corpo que não é dela. É uma intimidade que não é dela. Não pode. Não, e ela sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que aquilo vai despertar o tesão e o desejo de alguém que vai se masturbar vendo aquilo. Ou sentir uma vontade.
Então, primeiro, não sei, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Não foi mais divulgado. É descobrir quem é essa mãe para cuidar dessa criança. Talvez até descobriram já. Né? Não foi nada. Segunda coisa, em relação ao PC, ele cometeu um crime ou não? Sim. Sim. Mas por que não se falou mais nada disso? Porque normalmente é sigilo de investigação. Porque quando você fala dessas coisas, normalmente tem um grande sigilo. Para não expor. Mas como ele pode estar fazendo vídeos hoje em dia se está correndo alguma coisa? Ele não está. Talvez ele passou por uma bateria de psicólogos e viram que o cara ele estava sendo mais, como eu disse, um cara com transtorno que precisa ser cuidado do que um cara que estava querendo compartilhar de fato, de forma ativa e constante o ato da pedofilia em si. Você entendeu? Entendi. Mas aconteça o que acontecer, ele teve um julgamento público, que é aquilo que a gente estava falando antes. Sim. E ele foi condenado. Foi. E aí? É o cancelamento, né, cara? Eu vejo assim, aí é uma coisa da psicanálise. O que eu vejo ali, cara, no cancelamento? No caso dele ou em geral? Geral. Tanto é que as pessoas que seguem o meu canal, assim, eu fico muito grato com isso, porque elas estão começando, assim, começando não. Eu falo que eu sou muito feliz, cara. Eu sou muito abençoado, assim. Eu só encontro pessoas legais, eu só encontro pessoas bacanas. Meus clientes são muito, como você fala, muito mais espertos do que eu. Eu fico se eu sou o cara mais inteligente da mesa, eu vou aprender o quê? É muito legal quando você senta numa mesa e tem pessoas mais inteligentes do que você. Então, é muito louco isso, cara. É tipo assim, as pessoas que chegam no canal, a grande maioria, são pessoas que têm um discernimento um pouco melhor do que a média. Então, por exemplo, que nem... olha aqui, uma babaquice. A prova do líder do BBB foi manipulada. O que isso vai mudar na minha vida? Só que eu mostrei o quanto que a gente julga, o quanto a gente cancela, quando a gente está com o véu ali na frente, fazendo uma alucinação daquilo que eu quero enxergar. Aí eu mostrei, eu falei, cara, não tem como ser manipulado. Primeiro que viram as expressões dela totalmente falsas. Eu mostrei por A mais B que as expressões não eram falsas, da Conká. Tá. Aí a gente falou agora, pô, mas você não está falando que ela é narcisista, que ela é isso, que ela é... Então, mas ela não é 100% ruim a todo momento. Naquele momento da prova do líder, ela estava condizente com as expressões de uma narcisa, que é justamente a soberba. Ela faz aquele sorrisinho e depois ela... Tipo, eu sabia que eu sou a melhor, eu sou a mais gostosa, a mais inteligente, a mais perspicaz e tudo mais. E depois eu mostrei pela lógica que não tinha como aquela prova ser manipulada. Mas as pessoas, e você vê, eu joguei isso num ambiente onde todos os tubarões da internet estavam dizendo, não, vamos cancelar o BBB. Por quê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil você não pensar e ir com aquilo que jogaram para você. Como aconteceu no caso Bel. Em vez de eu pensar, analisar, identificar e depois me posicionar, não, eu só vou atacar, porque é mais fácil. E o que eu vejo isso? Eu acho que isso é um reflexo, Vilela, da situação atual mundial, onde você tem que aceitar tudo, mas você não pode emitir opinião. Parece que emitir opinião é pecado. Parece que emitir uma opinião, o posicionar virou pecado. Virou uma coisa abominal. Abominável. Abominável. Abdominal. Eu falei que às vezes as palavras vêm aqui. Eu acho que eu tenho, sabe o quê? Como é que chama quando é... TDA. Eu acho que eu chama? Dislexia. Eu acho que eu tenho TDA, dislexia, cara. Eu acho que eu tenho. Então, abominável. Abominável. Tá. Então, a pessoa ela é tão massacrada, entendeu? Eu não posso falar. Eu tenho que aceitar. Eu não posso ter opinião, eu não tenho lugar de fala, aí eu não posso... Aí, de repente, quando ela vê alguém fazendo alguma coisa de errado ou tendo coragem de ser diferente, vem os monstros, vem o poltergeist e vomita. Sabe aquele lance de tipo assim, prego que fica pra fora, toma martelada? O cancelamento é isso, cara. A pessoa, ela erra, ela não tem o direito de errar. E se pede desculpa, só tá pedindo desculpa porque tá perdendo o cliente, tá perdendo dinheiro, tá perdendo patrocínio. Você não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Você não pede... porque é arrogante. É arrogante e tudo mais. Se pede, é porque pediu. Então eu acho que a pessoa tá tão massacrada, mas tão massacrada,
E ela não pode errar, ela não pode escorregar, ela não pode dizer que gosta disso ou não gosta daquilo, que quando ela vê alguém, ela joga toda a ira, toda a sombra dela naquele acontecimento. E é isso que está acontecendo. Mas no meu canal, é como eu disse, a gente identifica, a gente entende e a gente se posiciona. Porque se você não se posicionar, que trabalho é esse que você está fazendo? Você está falando isso porque tem outros canais que não se posicionam? Tem muitos canais, mas é tipo assim, virou um senso comum. As pessoas têm medo de falar, têm medo. De processo? O lugar de fala. Por exemplo, eu entrei nisso num dos vídeos. Então, meus vídeos, olha que loucura. Eu pego um BBB e venho todo com um psicomportamental da psicanálise explicando aquilo ali. Cara, local de fala é a coisa mais louca que inventaram para tirar uma das coisas mais legais que muitos poucos animais têm, que é a compaixão. É a empatia. Ou seja, quer dizer então que um negro só pode falar de negro, uma mulher só pode falar de mulher, um gay só pode falar de gay. Não, é um ser humano falando de outro. Eu tenho compaixão suficiente, eu tenho empatia suficiente para entender a dor do outro. O ser humano tem essa capacidade. Estão querendo tirar essa capacidade. E outra, e militar ainda. Ou seja, você não pode ter uma opinião se você participar de um grupo e for fora da cartilha. Que é o que está acontecendo no BBB. Olha, você é gay. Ah, então você tem que ser gay. Para ser gay legal é assim, ó. Assim, você tem que votar nesse, você tem que ser assim, você tem que ter esse tipo de ideologia e você tem que gostar desse tipo de música. Senão, você é negro e mulher. Ah, então você tem que ser isso, senão você não é negro e mulher. Mudou. Então, o lugar de fala é a segregação da inteligência, cara. Total. Então, as pessoas não podem deixar que a sua inteligência seja segregada. O que é isso? Somos seres humanos. Eu tenho que entender a dor do outro, independente se ele é negro, se ele é branco, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é cis, se ele é trans. Eu tenho que entender aquela falha, aquele julgamento, aquele erro, ou aquele justamente o que está faltando para aquela pessoa. E aí você vem e puxa, você vem e ajuda, independente de quem ela seja. E isso a gente apresenta muito lá. Por isso que aparecem esses comentários aí. Mas, e eu fico feliz mas com isso. Ainda em cima do BBB, quando um negro fala em segregação, em separar os negros dos brancos, isso significa o quê? Que leitura que você faz disso? Exatamente isso, tipo, cara. Vamos fechar a gente aqui contra... nós contra eles. Mais uma vez, é segregar o ser humano. Você está julgando pela característica e não pela ética, moral e caráter. Você está pré-julgando. Ou dando um salvo-conduto. Então é tipo assim, peraí. Então se existem negros, héteros, brancos, cis, trans e homossexuais legais? Sim. Mas também existem negros, héteros, brancos, gays, cis e trans. Filha da puta. Então não são as características que me dão um salvo-conduto para ser legal, ou não são as características que me dão um julgamento, mas sim a moral, a ética e o caráter. Então as pessoas, elas piraram o cabeção. Elas estão julgando ou dando salvo-conduto por características, cara. E não pela ética, moral e caráter. Mas alguém ganha com isso. Alguém deve ganhar com isso. Porque quando você segrega a inteligência, você deixa a pessoa mais burra. Essa que é a verdade. Você não pode pensar além daqui. Você deixa as pessoas com medo. O que é o lugar de fala? Você não pode pensar além daqui. É loucura isso, cara. Quer dizer, eu não vou ter a compaixão, eu não vou ter a empatia de perceber que aquele grupo está sendo preterido em prol de um outro. Não me interessa quem é o grupo, não me interessa as características, me interessa que aquele grupo está sendo preterido, ou subjugado, ou passado para trás. Agora, dizer que um grupo específico, por suas características, vão ter um benefício ou uma culpa, é uma segregação de inteligência. Isso não cabe, eu não consigo entender isso. E o legal é que as pessoas que estão aprendendo a linguagem silenciosa, elas estão indo além. Ou seja, elas estão identificando a mentira, estão entendendo essa mentira e estão se posicionando. Isso que está me deixando muito feliz, cara.